os recursos do nosso planeta vão acabar uma hora, mas se a gente não acabar com o capitalismo... Como a China enfrenta as enchentes. Hoje a gente vai assistir um vídeo do Felipe Durante, que mora lá na China, e ele vai mostrar um pouquinho pra gente de como funcionam as cidades esponjas, que são uma tecnologia de engenharia urbana que a China tem desenvolvido para tentar evitar desastres como o do Rio Grande do Sul. Então vamos ver, que eu acho que tem muita coisa legal pra gente aprender e ver uma outra realidade de cidade, de sociedade, que a gente pode ter como exemplo para implementar aqui no Brasil, de repente. Então, vamos ver. Seus fãs de arquitetura e urbanismo, tudo bem com vocês? Tá todo mundo falando desse negócio de cidade esponja. Eu achei um vídeo do Vox, que é um canal muito interessante, falando justamente sobre esse projeto da China, que começou, se não me engano, nos anos 2000 e já custou aí $1 trilhão, né? Vamos embora. This isn't a forest. Not really. It's actually an urban park in the densely populated city of Nanchang, China, filled with birds, Tem uma amiga que mora em Nanchang. native trees, and volcanic rock on 137 acres of urban land. It's called a sponge city, and it's a type of natural infrastructure that architects around the world are designing to help us combat and withstand a changing climate. So what does it mean for a city to become spongy? This video is presented by Delta Airlines. Merchan. Today, like everywhere else on the globe, cities are feeling the effects of climate change, and they often don't have the right infrastructure to help them survive its impacts. Some neighborhoods in Houston Não tem a infraestrutura necessária ou não tem o investimento público necessário para que isso seja desenvolvido. E a realidade aqui no Brasil foi essa. Mais de 400 leis ambientais foram vetadas pelo Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Então, não adianta nada ter investimento, mas isso não ser passado, né? don't have enough trees to provide shade and relief from rising temperatures. Meanwhile, rising sea levels threaten coastal cities like Mumbai and Seoul that don't often have the infrastructure to handle more frequent flooding. This is only made worse by the fact that cities are covered with pavement and other surfaces that A gente faz a cidade impermeável, cobre um monte de rio, como acontece em São Paulo, e depois acontece enchente e não sabe por quê. can't absorb Como acontece aqui no Rio também. Quando as cidades são desenvolvidas, normalmente eles redirecionam ou eles cobrem rios, simplesmente. E isso tudo tem uma consequência, é o que a gente está vendo. Se a gente tira todo o solo, tira toda a árvore, impermeabiliza todo o solo com concreto e tal, por onde essa água vai escorrer? Para onde ela vai voltar para a terra para ser, né? Não tem para onde ir, então, enchente. water. Urbanization changes habitat. So when you build on a place, it removes vegetation, it alters Claro, né? hydrology. That's Dr. Charlie Nylon. He told me that cities play a complicated role in the climate crisis, especially when it comes to maintaining biodiversity. Biodiversity is, simply put, the total number of plants and animals that occur someplace. Capivara. Biodiversity is one of our main support systems for human life on Earth. We rely on natural ecosystems full of diverse plants, animals, and organisms for essential things like clean water, food, and medicine. And biodiversity is critical to defending the Earth against climate change. We need healthy forests to absorb carbon dioxide from the air and enough native plants for pollinators to help crops flourish. But studies show that as urban expansion continues, it can drive habitat losses that directly put some species in danger, profoundly impacting global biodiversity. Cities, they have a big impact on what happens locally. Cities capture a significant number of plant and animal species which are native, so that even in cities, there's a significant amount of biodiversity. Which means they can play a role in saving these local plant and animal species. The really important thing to think about is not so much how urbanization reduces biodiversity, but really how in cities you can conserve biodiversity. One way to do this is by creating environments where nature can flourish. Environments that can also help cities soak up excess water. And that's where sponge cities come in. E China. In Deixa eu 2015, ver. Zhuhai, aqui perto, é Zhuhai e Shenzhen. Wuhan, Shanghai. Jiaxing, eu morava perto de Jiaxing. China launched a sponge city pilot program in 30 cities across the country. O projeto, na verdade, começou em 2000 e só em 2014 que foi aprovado, porque teve todo um estudo, levantamento de dinheiro e tal.
The goal of the program was to coordinate and promote the construction of sponge cities, which would improve urban drainage and flood prevention and create a diverse biological environment. Architects did this by supplementing the existing gray infrastructure that relied on concrete pipes and dams with natural solutions, like gardens that are designed to capture rain and native trees that suck up excess water through their roots. In China, these ideas were taken from ancient drainage systems. That's because for centuries, Chinese cities actually handled water pretty well, in part because they were built with nature in mind. Em parte por isso, mas em parte porque as cheias do Rio Amarelo e do Yangtze, elas não eram como eram as cheias do Nilo, né? Que seguiam um calendário certinho e eram mais previsíveis. As cheias aqui eram uma zona, era uma bagunça, então eles tinham que construir desde 2, 3 mil anos, mais, acho, talvez, bom, o que eu me lembro, assim, mais ou menos uns 3 mil anos atrás, formas para controlar, entre aspas, essas cheias. A study from the scientific journal Water recreated some of these old practices. Building roofs designed with sloped eaves allowed rainwater to fall onto the permeable pavement below, and exterior walls were lined with flowers and trees to absorb rain and stormwater. Today, natural solutions like these have been re-implemented in major cities across China. In Xianan, a sewage pipe was replaced with this natural infiltration system that uses vegetation beds to purify storm and rainwater. Shanghai replaced concrete roads and sidewalks with this permeable pavement, which is lined with vegetation to absorb A cidade inteira fez isso? Ainda não, né? excess water into the soil underground. And across Wuhan, dozens of urban gardens like these were planted to absorb water before it overwhelms communities. Most of these projects rely on introducing vegetation in an urban area to soak up excess water. This is a really great way to handle flooding, and it also supports urban biodiversity. Because you're providing habitat for additional groups, plant and animal species. Sometimes you can restore habitats that have been lost. Despite these benefits, sponge cities can't fix everything. Essa é a cidade do iPhone, se não me engano, Zhengzhou. The connection between Cidade do iPhone quer dizer que o iPhone é produzido na China e não nos Estados Unidos? Esse quebra-cabeça tá bem confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Que doideira, né? Mas o que eu queria comentar nesse caso são mudanças que a gente vê que não são mudanças difíceis de fazer, né? São mudanças bem práticas que seriam fáceis de você, eu digo fáceis, de um governante, porque é muito dinheiro público que corre. Então, essas mudanças de botar um pedacinho de grama, um jardim, isso são coisas que são banais, que são um preço que é muito irrelevante em relação ao orçamento de uma cidade, por exemplo, como a São Paulo. Então, seriam relativamente fáceis de ser construídas e, poxa, imagina o benefício que não teria se, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul já não tivessem sido implementadas essas tecnologias para prevenir as enchentes que tem lá na China, por exemplo. Quantas mortes, de repente, a gente não poderia ter evitado, né? climate change and flooding is still being studied. But when floods do happen, these spongy cities are only able to absorb excess water up to a certain point. In 2021, sponge city designs in Zhengzhou failed when historic rainfall drenched the city. Shenzhen encheu, acho que umas 3 semanas atrás teve inundação por lá. More than 300 people died from the catastrophic flooding. There are other limitations too. One review of sponge cities in Gui'an New District found that national standards and codes for spongy infrastructure are really difficult to enforce because climate, hydrology, and even socioeconomics are vastly different from one city to the next. So what might work in some cities won't necessarily solve climate-related problems in others. É por isso que, assim, é legal a gente ver esse vídeo das cidades esponjas na China como exemplo. Mas se a gente fosse aplicar aqui isso no Brasil, a gente não ia poder aplicar exatamente igual. Porque assim como a gente normalmente vê a galera falando, cada sociedade é diferente, tem as suas necessidades materiais diferentes, então não dá para aplicar exatamente uma coisa que acontece na China, que tem um clima totalmente diferente, que tem um relevo
relevo completamente diferente e tem uma biodiversidade completamente diferente da do Brasil aqui, né? É verdade. Plus, ambitious sponge city designs like the sprawling parks built in China are expensive and require a lot of space, which most Tá vendo? Eu mesma já fui refutada pela mulher do vídeo, tá vendo? Que eu falei que era relativamente barato. cities Pagar. don't have. So some US cities experimenting with natural infrastructure, like LA and Boston, are using the green space they already have by trying things like planting vegetation on curbs and creating green spaces along median strips. One type of city design certainly won't save us from climate change, but they can make a difference in how we live with it. We often talk about biodiversity like it's far away, but it's actually right there. And I think the more that people understand that, the kinds of things they do from where they live, that really matters. People can do things to change cities. They can do things to make cities different. They can do things to make cities better. Mas no fim que tem que acabar o capitalismo. Né? Exato. Não adianta. Enquanto tiver Exatamente. capitalismo, a gente vai ficar gastando dinheiro para fazer cidade esponja, mas o problema mesmo a gente não resolve, que é a emissão de CO2, etc. Né? Todos os problemas que são causados por esse capitalismo, que só quer saber de produzir às custas do meio ambiente. Quem vai sofrer mesmo são os mais pobres, né? Como sempre. Pois é, não só os mais pobres vão sofrer, como simplesmente nós aqui, né, do sul global, vamos sofrer mais com isso, já estamos sofrendo mais com isso. E é o que o Felipe falou, enquanto a gente não acabar o capitalismo, que é o que consome os recursos de um planeta que acabam, os recursos do nosso planeta vão acabar uma hora, mas se a gente não acabar com o capitalismo, meu amor, a gente vai ficar sem planeta. Então, proletários do mundo unidos. Mais uma vez, eu repito essa frase. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curte se você gostou, compartilha com aquele amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo, já ativa as notificações para não perder nenhum outro vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Tchau, gente, até o próximo vídeo. E se você é de Deus, fica com Deus, e se você não é de Deus, só fica, tá bom? Beijo!